Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, sábado, nosso 23º dia de retiro quaresmal. O tema que vai nos acompanhar hoje é sinceridade para receber a bênção. A palavra encontra-se em Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma belíssima página do Evangelho, onde o amor de Deus é revelado, é entregue para aquele que rasga o seu coração diante dele, para aquele que não guarda para si os seus pecados, mas os entrega nas mãos de Deus. Interessante, porque muitas vezes nós nos deparamos com esta realidade em nossas vidas. Muitas vezes estamos diante do Todo-Poderoso e, ao invés de rasgarmos o nosso coração, de reconhecermos as nossas fraquezas, de entregarmos para Deus as nossas lutas, nós exaltamos a nossa presença diante dele. Nós queremos mostrar para Deus que somos pessoas boas, que fazemos coisas boas, que agimos bem, e esquecemos do essencial. É como que se eu acreditasse que eu pudesse enganar a Deus com a minha fala, enganar a Deus com a minha oração de autoelogio, pois foi exatamente isso que este homem fez. Este homem estava diante de Deus, no templo, rezando. Este homem era um fariseu. O fariseu era aquele que jejuava sempre, rezava sempre, fazia tudo aquilo que era necessário ser feito com as questões das leis de Moisés, com tudo aquilo que era uma obrigação religiosa. E não só isso, ele fazia e fazia questão de mostrar para os outros que estava fazendo, que não era igual aos pecadores, portanto, que era uma pessoa muito boa. E a loucura deste homem era tanta que ele até mesmo queria mostrar para Deus
o quanto ele era excelente, o quanto ele era maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, eu e você, talvez estejamos caindo nesta cilada de Satanás hoje. Ao invés de mostrarmos para Deus o nosso lado fraco, o nosso lado necessitado do amor dele, queremos convencer a Deus que somos fortes. Lembremos-nos de São Paulo, quando ele nos fala que quando nos apresentamos diante de Deus fracos, aí a graça de Deus se manifesta em nós, nos fazendo fortes. Em uma outra passagem do próprio São Paulo, vai nos dizer: basta-te a tua graça na minha vida, para que eu consiga viver, caminhar. Mas ao contrário, quando nós não nos reconhecemos fracos diante da presença de Deus, esta graça que me basta para que eu possa levantar e caminhar e ir adiante, ela não age, porque eu estou tão cheio de mim mesmo, tão orgulhoso das minhas fases da vida, das minhas realizações, que eu não dou espaço para que Deus possa habitar em mim. Meu irmão, minha irmã, isso acontece constantemente. É claro que nós não vamos esquecer das bênçãos que Deus realiza, talvez através do canal que nós somos, porque isso nos dá a certeza de que não somos nós que realizamos, e sim Deus, e por isso permanecemos fiéis e caminhamos e realizamos cada vez mais. Mas quando eu acho que eu sou aquele que faz a graça, aquele que realiza a bênção, eu perco completamente o meu olhar na direção daquele que é o que cura, o que salva, o que liberta. Este homem, este cobrador de impostos, ele, diante de Deus, ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece que é pecador. Ao contrário do fariseu, que se exalta porque diz que não é como aqueles que erram sempre. Eu não sou como os ladrões, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero, eu não sou como este cobrador de impostos. Sim, o cobrador de impostos tinha uma profissão desonesta, desonrada, ele roubava as pessoas, sim. Lembremos-nos de Mateus, cobrador de impostos, que foi amado por Jesus, foi olhado nos olhos por Jesus, foi chamado por Jesus. O segredo do evangelho de hoje é reconhecer a sua fraqueza diante de Deus e permitir que o Todo-Poderoso possa agir, mudar, transformar, modificar a minha vida. O cobrador de impostos, diante da oração do fariseu, uma oração belíssima, perfeita, uma oração bem argumentada, o cobrador de impostos apenas teve o atrevimento, a ousadia de bater no peito e dizer: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus nos conta que este último, o pecador, o cobrador de impostos, e não o justo, o fariseu, o que andava com roupas belíssimas, aquele que falava de Deus nas praças,
aquele que jejuava, aquele que pagava o dízimo, o pecador, o cobrador de impostos. Este voltou para casa justificado. E o Evangelho nos diz, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu irmão, minha irmã, que hoje nós possamos, diante de Deus, nos humilhar para que Ele possa reconhecer em nós esta virtude e nos dar a graça necessária para nos erguermos do local em que estivermos caído. Você não nasceu para viver caído. Você não nasceu para viver jogado. Muito menos para ser ou para achar que está abandonado. Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus jamais quer lhe perder. Não, Ele te ama. Ele quer você juntinho dele. Ele quer você ao seu lado. Ele quer poder dar a você as graças necessárias que Ele derrama sobre aqueles filhos que reconhecem nele o socorro imediato, sobre aqueles filhos que o adoram, que o buscam, que o amam. Seja você também esse a reconhecer que Deus é tudo e nós somos apenas um reflexo do seu amor. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, amanhã, domingo, dia do Senhor. Portanto, nós não teremos o nosso retiro quaresmal. Faremos uma pausa. O domingo é dia de festa, dia de celebrarmos aquilo que mais importa a nossa caminhada de fé, dia de participarmos da Santa Eucaristia. Que eu e você possamos viver amanhã esta cena do Evangelho de hoje, possamos reconhecer diante de Deus quem nós somos e voltarmos para as nossas casas exaltados. Deus vos abençoe.